Pressão, clima tenso, clima duro, tudo porque não há comunicação. O Vasco da Gama vive o pior momento da sua SAF e a torcida resolveu se movimentar. Torcedores fazem protesto na porta da sede, num shopping na zona oeste do Rio de Janeiro, e depois vão ao CT e reclamam de transparência. Cadê o dinheiro? Perguntam os torcedores. Quais as consequências? O que poderá acontecer em breve? E já adianto, a próxima reunião do Comitê Executivo da SAF promete ser muito quente. No futebol, o técnico Maurício Barbieri, prestigiado, em quem se acredita demais, mas tem a pressão de mudar um time que precisa dar resultado. Chega de dar moral a quem não está dando retorno. Agora é a hora dos melhores e mais preparados, de perna e de cabeça, para jogar sábado em Fortaleza. Muitas informações, muitos detalhes de bastidores nós vamos trazer nesse AVNews. A gente volta já já, depois da guitarrinha. Alô amigos, alô turma, um grande abraço. Um abraço a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Está entrando no ar o AVNews, o vídeo de toda noite quando não temos futebol. Estamos chegando nessa terça-feira, dia 23 de maio de 2023, com as notícias do Vasco, que vive um momento complicadíssimo. O Vasco no Z4 do Campeonato Brasileiro, mesmo que com 7 rodadas, remete ao torcedor cruzmaltino um passado que ele pensou que não estaria vendo mais. As consequências desse momento, tudo o que aconteceu no dia de hoje, tudo o que poderá acontecer em muito breve, você vai saber já já aqui no News. Dá aquela curtida, dá aquele like, pega o link, espalhe pelos seus grupos de WhatsApp, de Telegram e de Facebook, para que você possa dar aos vascaínos a oportunidade de saber das notícias. E aqui o papo é reto, o papo é sério, não tem curva. A gente dá a notícia, doa a quem doer. Peço a você também que, se não é membro, seja membro do canal Atenção Vascaínos. Vale a pena para você participar dos grupos de Telegram e também de WhatsApp. O QR Code está aí na tela para você ir direto para a página do YouTube. Fazendo o seu cadastro, preenchendo todos os seus dados, você manda um e-mail para suporte@atençãovascaínos.com e o Sérgio Kinde vai te dar toda a atenção. Você participa desses grupos, dos eventos, de lives, vale muito a pena. Recado inicial da Gran Prime. A Gran Prime que tem uma parceria muito, mas muito especial com o Vasco da Gama. E o recado é do Renato, que é o CEO da Gran Prime, aquele que cuida dessa área da Gran Prime, porque vale muito a pena. Você vai estar protegendo o seu carro, a sua moto e vai estar ajudando o Vasco da Gama. Fica ligado. Atenção vascaínos, a Gran Prime Proteção Veicular, o canal AV e o nosso Vasco fecharam a parceria mais revolucionária da história. Você faz a proteção do seu carro ou da sua moto e contribui diretamente para o Vasco. Presta atenção agora. A sua adesão tem 50% de desconto e parte dela vai para o Vasco. E não é só isso, pessoal. Toda mensalidade paga, 5% vai para o Vasco todo mês. E é muito simples. Acesse granprime.org.br, coloca o código promocional AV, que a Gran Prime entra em contato e explica como funciona essa campanha. Tragam seus amigos vascaínos para viralizar essa campanha. Saudações vascaínos. Valeu, Renato! E agora o recado é da 1xBet. A 1xBet, que é parceira do canal Atenção Vascaínos e dá a oportunidade a você de ganhar muito dinheiro. Você pode apostar usando o primeiro comentário fixado no chat. Você coloca todos os seus dados, faz seu cadastro e consegue se habilitar para jogar, para fazer a sua fé. E você tem muito jogo, tem muita coisa, a 1xBet tem um cardápio amplo. E você tem a palavra vascaíno se você vai apostar pela primeira vez para dobrar na sua primeira aposta. Colocou qualquer valor, a palavra-chave, a palavra promocional é vascaínos,
ele vai dobrar. E a 1xBet paga bem, paga rápido, empresa séria, empresa correta, que patrocina grandes campeonatos pelo mundo, grandes clubes. 1xBet, pode apostar, casa de palpite, parceira do canal Atenção Vascaínos. A semana começou muito quente, porque a vitória de ontem do Cuiabá, aliás, já havia começado depois da derrota muito dura para o São Paulo sábado no Morumbi. Você está vendo, inclusive, fotos aí, é bom a gente relembrar, porque esse foi o estopim de um momento em que o torcedor do Vasco esperava uma reação. O time vinha de uma derrota, jogando em casa e precisava se recuperar, e não conseguiu. E aí veio, e você vai ver a tabela, a derrota do Cruzeiro fora de Minas Gerais, na verdade fora de Belo Horizonte, mas jogando em Sete Lagoas, gramado muito ruim, mas teve que jogar lá com a torcida do Cruzeiro em peso. E o Cuiabá, que estava na zona de rebaixamento, venceu o Cruzeiro por 1-0, o gol do folclórico Daverson. E sabe o que aconteceu? Deixou o Vasco nessa posição. Na 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco é o primeiro lá em cima, na zona de rebaixamento. A pressão explodiu ainda ontem com o vazamento da notícia da contratação do desconhecido atacante Serginho, jogador que vem do futebol turco e já tem um pré-contrato assinado. Olha, parece que a panela de pressão estourou. Torcedores das redes sociais, nos grupos, todos revoltados, chateados, preocupados, cobrando acima de tudo da SAF, da 777, postura que não vem ocorrendo. Não se dá satisfação ao torcedor, não se tem dinheiro para contratar, não se tem dinheiro para pagar os outros clubes. E aí? Os torcedores fazem a pergunta: cadê o dinheiro? E atrelado a isso, resultados ruins do Campeonato Brasileiro. O Vasco entrando na zona de rebaixamento com míseros 6 pontos, com apenas uma vitória. Uma mísera vitória, claro que foi grande diante do Atlético, mas que trouxe uma sensação que enganou todo mundo. O Vasco não conseguiu mais vencer. Mas, de qualquer maneira, o torcedor sempre acredita. Muitos torcedores foram a São Paulo sábado e saíram de lá frustrados. E muitos desses torcedores foram hoje também a nova sede da SAF do Vasco, no Shopping Metropolitano, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Você está vendo aí fotos, torcedores estendendo faixas, pedindo a saída do técnico Maurício Barbieri, saindo também junto com ele Abel Braga, pedido para o afastamento de Paulo Brax e a saída também de Luiz Melo, o CEO da SAF. Além de muitas reclamações a Josh Wander, que é o cabeça da 777. Where is the money? Perguntavam os torcedores. Cadê o dinheiro? Olha, a gente vai ver aí gritos, manifestos, torcedores querendo respostas. Ficaram do lado de fora, na parte comum, a área comum do shopping metropolitano, na área do centro metropolitano. O shopping é ao lado, o centro metropolitano é uma área de escritórios. Os escritórios todos tiraram fotos, nós recebemos de vários ângulos e você vai ver essas fotos e também vai ouvir os gritos da torcida. Dali para o CT é perto, não é tão distante. E eles foram à entrada do acesso do CT do Vasco e também do Fluminense. E pararam até o técnico Fernando Diniz do Fluminense, que foi técnico do Vasco
em 2021, conversaram rapidamente com o Fernando Diniz e quem sofreu foi o argentino Germán. Foi hostilizado, deram chutes e pontapés no carro do gringo, porque ali se passa para o CT do Fluminense. Fabinho, presidente da Força Jovem do Vasco, a torcida que foi lá fazer esse manifesto, falou ao jornalista Matheus Guimarães, brilhante jornalista do Lance, e mostrou a indignação, deixando claro que era uma manifestação pacífica, mas pelas palavras, o negócio não estava bom não. Ouçam só. Está aqui pacificamente, relembrando isso aí, porque a torcida organizada é muito mal vista. A gente exige a saída do técnico, a gente exige a saída do Abel, a gente acha que a declaração dele foi pífia. Se ele não está satisfeito com a altura do Vasco, ele tem que treinar o Santos, e a gente também está insatisfeito com o Luiz Melo, que é o CEO, que é o que manda aqui, né? Diz 2 Série B, um começo pífio de estadual, uma eliminação na Copa do Brasil ridículo, com preço de ingresso a 150, entendeu? Ele está esquecendo que isso aqui é o clube do povo. Quem manda aqui somos nós. Ele pode tentar elitizar a boa, mas aqui não, aqui é Vasco. Enquanto a gente existir, a gente vai cobrar melhorias para o clube e para os associados e para os torcedores. Ele tem que entender isso aqui. Quer fazer isso aqui de uma empresa? Beleza, mas ele está mexendo com a paixão de milhões. Então tem que respeitar. Respeite a gente antes de querer qualquer coisa. Valeu? Tudo isso por conta da falta de dinheiro que, de alguma maneira, tem trazido alguns incômodos. São contas não pagas, é um problema para contratar jogadores. Tá aí o exemplo da janela, trazer jogadores, e a gente já informa isso aqui, há muito tempo, que essa janela seria feita por jogadores em final de contrato, só vindo pelo salário. Não há dinheiro para contratar. Será? Bom, jogadores que poderiam vir são jogadores nessa condição. Tá aí o Serginho, que é um exemplo. O outro, Campuzano, também está terminando o contrato no mesmo clube do Serginho, volante colombiano que tem passe preso junto ao Boca Júnior. Mas jogadores mais pesados dependem do movimento do grupo 777, que precisa ser convencido de que é necessário botar dinheiro. Não adianta ficar nessa maneira de atuar. E é isso que os torcedores estão cobrando demais. O diretor executivo do futebol do Vasco, Paulo Brax, esteve na Europa em abril e até argumentou a necessidade, talvez, de antecipação do aporte daquela grana de setembro para tentar ajudar. Ele leva as sugestões porque, na verdade, o futebol recebe o orçamento e, em cima desse orçamento, trabalha. Há uma verba para se tentar jogadores no meio do ano, mas foi feito um aporte maior no início do ano porque o Vasco não tinha time. Gastou-se aí 110 milhões. E agora há um dinheiro muito mais para se contratar jogador dentro dessa modalidade. Mas será que a 777, isso os torcedores estão cobrando, não deveria se mexer? O futebol, ele coloca para fora as suas necessidades, dá a sua opção e espera o ok. No caso, o Paulo Brax, ele tem reunião com a parte desportiva, não tem reunião com o administrativo e tampouco com o financeiro. Ele resolve, quando foi, por exemplo, à Europa, agora em abril, com o pessoal do futebol. Não havia ninguém da gestão administrativa nessa reunião. É apenas reunião de comandantes de clubes, os diretores executivos dos clubes do 777 Futebol Group, os scouts da 777 e também os diretores, como Johannes Spor, que é um diretor esportivo do grupo 777. E aí sim, alguém da SAF mais acima, num patamar maior, vai discutir essas necessidades. Uma coisa que eu pude apurar, e estou trazendo aqui para você, torcedor, e tem muita gente que fala e que me critica, não estou preocupado com isso. Só para deixar claro que o que eu vou falar aqui é informação, não é opinião. Eu não estou opinando. O AVNews é um vídeo, é um programa de informação. Quando for para dar uma opinião, eu vou dizer que eu estou opinando. Não espere você, torcedor do Vasco, aquele presente, aquele jogador
que vá fechar aeroporto. Não espere. O grupo dificilmente vai aceitar fazer um investimento, por exemplo, em jogadores com mais de 30 anos de idade. E para trazer os abaixo de 30, o dinheiro está curto. É uma informação que eu estou dando. É a realidade dos fatos. Ninguém vai dizer aqui, olha, vai se mexer, vai se acontecer. Não. Não há dinheiro para se fazer uma contratação de impacto galáctico, se trazer um jogador fora de série. Não há nenhuma garantia de grana, de novas receitas por agora, a não ser o aporte que está contratualmente acertado para ser feito em setembro. Além disso, vai ser feita uma nova reunião do board, e aí sim é que vai se mexer. O Comitê Executivo da SAF, ele se reúne de 3 em 3 meses. E em junho agora vai acontecer essa reunião em que o Vasco, Clube de Regatas Vasco da Gama, tem 2 representantes dos 30%. Jorge Salgado, presidente, e o vice-presidente Roberto Duque Estrada. Essas reuniões ordinárias do Conselho de Administração ocorrem certo, mas podem acontecer reuniões extraordinárias. Mas em junho é certo de acontecer. E olha, vai pegar fogo. Eu sei que tem muita gente que vai dizer, a gente já ouviu essa história. Bom, mas hoje eu falei com o Roberto Duque Estrada. Mandei mensagem para os dois, fazendo a pergunta que todo torcedor do Vasco quer fazer. E aí, doutor Jorge Salgado? E aí, doutor Roberto Duque Estrada? Como representantes do Clube de Regatas Vasco da Gama em 30%, quais as medidas que os senhores irão fazer nessa reunião? Porque alguma coisa está errada. E o torcedor me parece ter razão. Foi a pergunta que eu fiz. O presidente Jorge Salgado não me respondeu. Duque Estrada me deu uma resposta, mas eu obtive outras informações e já vou falar aquilo que o Duque Estrada me disse, de que há uma insatisfação muito grande, com o desempenho do futebol, claro, mas principalmente com a maneira em que se pensa futebol. Mais investimentos, mais jogadores de nível, mais jogadores, não precisa ser só jogador jovem. E além disso, para o mercado está feio, está vergonhoso. Mesmo que se tenha a justificativa do fluxo de caixa, que se comunique e que se fale. Mas a questão dos atrasos com os clubes, a questão de estar devendo a muita gente, qual o problema da gestão nessa situação? É isso que vai ser cobrado. Porque uma certeza se tem. Dinheiro há. Há dinheiro. O problema me parece ser, na opinião de pessoas próximas ao clube e que são próximas também ao conselho gestor, de que dinheiro há. O problema é gerenciá-lo. Um outro aspecto que eu já trouxe aqui semana passada. Novas receitas. Não se viver apenas do aporte financeiro da 777. O dinheiro da televisão vai cair agora, que é algo que vai ajudar muito, porque o dinheiro da televisão, o Vasco não ganha integralmente há 2 anos. E teve um baque de quase 100 milhões baixar para 6 na Série B do Campeonato Brasileiro, tanto do ano passado como de 2021. Porém, vai entrar esse dinheiro a partir do segundo semestre. Mas o que a SAF está gerando de receita nova? O marketing, e a expressão que eu ouvi hoje é terra arrasada, não gera um valor. O plano de sócio-torcedor, da mesma forma, minguado, lançado num timing errado e que não dá nenhum retorno. Sem planos ou perspectivas. Vasco está parado nessa área na SAF. E se estivesse movimentando, deveria comunicá-lo, mas não está. E essa cobrança vai ser feita. Haverá, sim, uma cobrança, e aqui eu já estou falando de Roberto Duque Estrada, uma cobrança dos acionistas do Vasco por uma melhor gestão da empresa. Sim, uma melhor gestão da empresa. O CEO da SAF, Luiz Melo, é o mais criticado por ser o cabeça, por ser quem faz essa gestão. E eu diria que há uma rota de colisão. Sim, não se está satisfeito com aquilo que a SAF está apresentando na sua gestão.
não está bom. O futebol não anda bem e a gestão em si também não anda bem, sem resultados. Como eu disse, procurei Duque e Salgado. E o Duque Estrada me confirmou que não é satisfatório o que vem ocorrendo. E que em junho a 777 será cobrada por soluções e explicações. O restante do board, os 70%, serão cobrados. Haverá um relatório de cobranças, de pedidos, de respostas. Porque Roberto Duque Estrada e Jorge Salgado representam o Clube de Regatas Vasco da Gama, os sócios que aprovaram a SAF. E sabem da responsabilidade porque estão sendo muito cobrados. E vão cobrar posições até mesmo de mudança de gestão. Os profissionais que estão lá dentro não estão conseguindo fazer o melhor. E eles vão querer saber o que vai ser feito, de que forma vai mudar isso. Eu procurei, como dever jornalístico, Luiz Melo, o CEO da SAF, que tem sido enormemente criticado. Hoje os torcedores, vai ser arguído a 777 e, por consequência, o Luiz Melo nessa reunião do board em junho, e perguntei a ele para saber se ele falaria sobre essa situação, se teria algum posicionamento a respeito das questões de atraso, desse posicionamento de torcida, enfim. E ele me disse claramente a resposta ao que eu perguntei. Não mudou nada da semana passada para agora, abrindo aspas. A questão do fluxo está se ajustando. E a questão da janela, porque houve uma contratação que a princípio não chamou tanta atenção, enquanto houver, completou Luiz Melo, essa situação, todas essas notícias vão acontecer. Não há o que falar. Bom, fizemos o nosso papel jornalístico. Ouvi a parte do Vasco, ouvi Luiz Melo e estou aqui trazendo a você, torcedor do Vasco, que providências precisam ser tomadas e serão tomadas. Cobranças serão feitas, porque não há satisfação nesse momento, por conta de vários problemas que explodem e que estão explodindo no futebol, por falta talvez de um maior investimento, talvez por falta de um maior respaldo, talvez até por falta de presença física, de confiança e também de gestão, porque não se tem alternativas de receita diante dessa situação. Bom, fiz aqui o meu papel jornalístico. Estou trazendo as informações e você vai fazer o seu juízo de valor. Certo é, e aqui é informação, há sim, nitidamente, uma rota de colisão entre já havia a associação e o Vasco da Gama SAF. Isso aí não há dúvida. Há realmente muitas rusgas de lá para cá e de cá para lá. Existem aí posicionamentos, existem dois tweets, por exemplo, um Twitter do Vasco, um Twitter da SAF, existe um pensamento diferente de cada lado, que vão se ajustando. Porém, dentro da SAF, está havendo agora sim uma cobrança muito grande de quem representa o Vasco e de quem está na SAF. Providências precisam ser tomadas. A partir disso, nós vamos falar do futebol, porque o que vale é bola na rede. Para muitos, se a bola entrar, isso amaina. E aqui eu vou dar uma opinião. Tomara que não. Precisa se resolver. Precisa se resolver. Não tá legal o que tá acontecendo. A gente volta já já, depois do recado do Dicas de Mendonça, para falar dos bastidores do futebol. Tem informação de mudança? Será que Barbieri tá firme? Será que Barbieri tá muito pressionado? Enfim, quais são as expectativas desse time para enfrentar o difícil Fortaleza sábado na capital cearense? A gente volta já já.
Fabro falando do Renda Extra, que está ajudando muita gente a ganhar R$ 4.000 por mês. Você também pode ganhar. Na descrição do vídeo tem um link, você compra o curso Lucrando em Home Office, R$ 47. Aprende no conforto da sua casa, tem uma equipe de suporte, dá toda assistência para você e você vai aprender e vai ganhar uma grana legal. Pode ter certeza. Mas se você não conseguir aprender, os caras devolvem o seu dinheiro. O que é que você está esperando? Você não tem nada a perder, tem muito a ganhar. É o Renda Extra, lucrando em home office, aqui no canal Atenção Vascaínos. E a Barros Barreto, hein? Barros Barreto, refrigeração na rua Barros Barreto, loja 107A e B. Já deu uma olhada naquela sua borrachinha da geladeira, da porta de geladeira? Tá gastando energia à toa, tá estragando seus alimentos mais rápido, tá matando os seus aparelhos, tanto freezer como geladeira. Preste atenção. Montagem de borracha para geladeiras e freezer sob medida. A Barros Barreto tem. Na rua Barros Barreto, loja 107A e B, em Bom Sucesso. Barros Barreto é uma das poucas lojas que tem esse serviço. Venda de compressores para geladeiras, venda de peças e acessórios para geladeiras, ar-condicionado e máquinas de lavar. Venda de gás refrigerante para ar-condicionado e geladeira. Anote o número 021-2209-5754. E agora o recado é da Gigante da Colina, do querido Márcio Romano. Dá uma olhada só. Bom, a parte de toda essa confusão, o time treina, o time está em atividade, o futebol tem tocado e dentro de uma característica que eu sinto, torcedor, de muita união. O grupo está muito fechado no trabalho, muito fechado na confiança de uma reviravolta, que são detalhes que separam o Vasco de um resultado melhor. Não há perspectiva agora de se pensar em julho, na questão da janela, porque ainda faltam 6 jogos até lá. Não dá para se pensar num jogador agora que só vai jogar daqui a 6 jogos. O Vasco tem 18 pontos a disputar até lá. Se não, vejamos: Fortaleza, Flamengo, Internacional de Porto Alegre, Cuiabá, Goiás, invertido Goiás e Cuiabá, e o Botafogo. São 6 jogos. O Botafogo no dia 2 de julho. Dia 3 de julho, a janela abre. Aí, a partir desse momento, sim, já se pode contar com alguém. Eu hoje conversei com o empresário de Serginho, aliás, troquei mensagens com a Mauri Nunes. Ele não quis dar maiores detalhes, até porque o jogador tem contrato na Turquia, mas sim, ele já tem um pré-contrato firmado, contrato até final de 2024, são 18 meses de contrato. Enquanto você vê lances dele aí, eu fui buscar hoje como é que chegaram a esse nome. Foi um nome analisado em meio a vários que foram vistos, vários jogadores para essa posição são vistos, com jogos, relatórios que vêm de fora, relatórios de scouts aqui. E olha, houve aprovação total. Todos deram aval. Então, é de todo mundo a responsabilidade. Não houve um papo dissonante. Não, esse aqui acho que não. Não, se chegou à conclusão que o Serginho seria, sim, o jogador para essa posição. Vem mais, não há dúvida. Só que, mais do que nunca agora, tratado a 7 chaves, eu soube que, inclusive, o empresário de Serginho foi chamado a atenção pelo vazamento da notícia. Volante e meia, prioridades. O volante, Campuzano, é o grande favorito. Mas existem outros volantes também sendo observados. No caso da meia, há o problema da grana. Jogador bom tem que ser comprado. Mas eu soube hoje que está se buscando uma alternativa para, de repente, se conseguir um jogador. Quando eu tiver a notícia, eu vou dar. Como eu falei do atacante de lado de campo há mais de uma semana que o Vasco tinha contratado, só não dei o nome, notícia dada pelo Jogada 10, e parabéns aos companheiros, eu vou dar a vocês. Mas eu ouvi esse bizu hoje, que talvez para essa posição, claro, se tiver a grana, se tiver como ter uma grana, vai se investir. Mas se não tiver, há alternativas, há possibilidades. Enfim.
O que o Vasco hoje acredita muito é no exemplo do vizinho, do Botafogo. Sim, porque o Botafogo talvez seja um exemplo de virou SAF, sofreu ano passado no início, teve uma janela do meio do ano em que contratou alguns jogadores também desconhecidos, mas jogadores que vieram com moral, como por exemplo Tiquinho e tantos outros, e acabou dando liga. O Vasco hoje, muitos reclamam de um elenco jovem, e isso eu estou dando informação de conversar com as pessoas do Vasco, com gente de dentro do clube, gente da comissão técnica. O Vasco, por exemplo, fala-se da questão da juventude, mas o Vasco tem 6 jogadores acima de 25 anos que estavam em campo sábado contra o São Paulo. Léo Jardim, Puma Rodrigues, Robson, Léo, Jair e Pedro Raul. Além de 2 acima de 30 que entraram em campo. Gabriel Carabarral e Alex Teixeira. O time tem jovens, sim, mas não em maioria. Entre os titulares, no sábado passado, por exemplo, apenas Barros e Eric Marcos nunca jogaram uma Série A de Campeonato Brasileiro. Porque Gabriel Peck já jogou, Figueiredo já jogou, Galarça já jogou contra times grandes que eu tô falando. Talvez não tenham jogado Série A, mas jogaram clássicos, jogaram jogos importantes, jogaram campeonatos estaduais, profissional no caso. Diferente de Barros e Eric Marcos, que estão tendo aí a primeira chance. Mas todos do departamento de futebol com os quais conversei hoje, eu gostaria muito que você acreditasse. Enfim, é que a gente tá nessa vibe hoje, porque infelizmente tudo que a gente fala, muita gente distorce, muita gente corta, recorta e usa para influenciar vocês. E eu realmente acho isso lamentável. Mas aqui é o papo reto. Todas as pessoas com as quais eu falei hoje no departamento de futebol do Vasco dão total razão ao torcedor. Total razão ao torcedor. Que o torcedor tem toda a razão de estar muito chateado. E olha, o fato do Vasco ter entrado no Z4 reforçou ainda mais isso. Porque o torcedor do Vasco, eu ouvi de alguns profissionais hoje, está traumatizado. Claro que ele fica com receio. Mas olha, não tem desculpa. Não tem desculpa. Isso aí me foi falado hoje. Mas o trabalho do Maurício Barbieri está muito respaldado. Porque o Maurício Barbieri é considerado internamente um treinador muito bom. Só que já chegou à conclusão, e a pressão é muito grande nele, e isso é normal de um treinador, 5, 6 jogos, dá moral a alguns jogadores, tá na hora de parar de dar moral. Tá na hora de prestigiar quem tá melhor no momento. Alguns jogadores estão pedindo passagem. Tem que mudar, tá? E algumas atitudes foram muito infantis e que precisam ser revistas. Por exemplo, em 5 jogos dos 7 do Vasco, o Vasco tomou gol dos 40 até o fim, ou do primeiro tempo ou do segundo tempo. Atlético Mineiro, Palmeiras, São Paulo, Bahia e Curitiba. E isso, para a comissão técnica do Vasco, é inaceitável. E os jogadores foram cobrados disso. Aquela história, sábado, por exemplo, fura a bola. Não adianta se jogar para cima. Tem um 2-2, deixa eles virem. De repente, nós, Vasco, vamos buscar um terceiro resultado. E hoje me foi confidenciado, e realmente é de se pensar, o Vasco conseguiu, jogando fora de casa contra o São Paulo, tomar 3 gols de contra-ataque. Foi contra-atacado. O que até é contraproducente você dizer, o Vasco não é tão ofensivo. Mas tem jogo que você precisa mais do que ofensividade. Você precisa de inteligência. Eu recebi, inclusive, hoje a informação que o lateral Rafinha do São Paulo e o técnico do São Paulo, Dorival Júnior, foram, depois do jogo, cumprimentar a comissão técnica, falaram com o Maldonado, o auxiliar do Maurício Barbieri, dizendo, olha, foi o jogo mais difícil que o São Paulo pegou. O time de vocês é muito interessante. Tava difícil encaixar a marcação em vocês. Só que tá tudo muito bonito, tá tudo muito bom, e eu tô aqui relatando a vocês conversas com profissionais do Vasco, gente de dentro do Vasco. Não tem papo. Agora não tem papo. Sabe o que o Vasco precisa? Precisa de uma vitória. Seja de mão,
seja aos 45, seja a 1 minuto, mas precisa de uma vitória a todo custo, seja lá como for. O torcedor pode ter certeza de que luta e trabalho não estão faltando. O time é até ofensivo demais, me foi falado isso hoje. O exemplo é que sábado os 2 volantes estavam dentro da área fazendo gols, tanto Barros como Galaça. Mas volto a dizer, nada adianta. Todo mundo que me falava alguma coisa, a gente faz isso, mas não adianta perder. A gente precisa ganhar. O fantasma do torcedor na zona precisa ser respondido em casa. Estar na zona de rebaixamento tem que mudar em campo. E há certeza que vai se mudar. Há uma confiança muito grande no Barbieri, que vem com um trabalho muito minucioso e que esse trabalho vai dar resultado. Há uma impressão de que o time evolui, melhora. Claro que ainda está muito longe. Internamente, se sabe que não veio nenhum jogador fora de série. Até se apostou no Pedro Raul como um jogador decisivo, não fora de série, mas decisivo, mas não foi ainda opinião de pessoas de dentro do Vasco. Mas, mesmo assim, o Vasco ainda acredita muito no Pedro Raul. Foram citados hoje, o Vasco não tem uma Arrascaeta, não tem um Dudu, não tem um Rony, mas dá para fazer um time competitivo. E aí vem o Botafogo, sempre nesse bojo, que é um time sem estrelas, que joga, por exemplo, com 3 volantes no meio e consegue fazer o campeonato que está fazendo, líder da competição. E sábado é jogo-chave. Manu Capasso, provavelmente, eu diria que quase certo, entrará no lugar do Robson Bambu. Para o lugar do Pedro Raul suspenso, ou Alex Teixeira ou Juan Cruz, um dos dois irá substituí-lo. Com menos chance, mas ainda no alto, Paulo Henrique pode entrar no lugar de Puma Rodrigues, que não tem agradado, principalmente na marcação. Mas o principal é manter a pegada. Barros, Galaça, Peck, esses continuarão no time, apesar da bronca do torcedor. O time precisa competir em Fortaleza, porque vai pegar um adversário que teve o primeiro revés no final de semana na Série A, perdendo para o América Mineiro em Belo Horizonte. Olha, já teve cobrança ao técnico Juan Pablo Vojvoda, que já foi questionado sobre o início difícil no Campeonato Brasileiro. O time tem 10 pontos, é o 11º colocado, tem 2 vitórias gordas, 4-2 sobre o Fluminense em casa, e um jogo fora contra o Curitiba 3-0, e 4 empates, são 4 empates, contra o Grêmio em Porto Alegre 0-0, contra o São Paulo em Fortaleza 0-0, contra o Corinthians na Arena Itaquera 1-1, e também em Fortaleza contra o Inter, empate em 1-1, além da derrota para o América Mineiro. Mas é um adversário chato, que joga amanhã pela Copa Sul-Americana às 19 horas contra o São Lourenço. O Fortaleza que é líder do grupo, viu? 3 vitórias em 3 jogos, com impressionantes 12 gols marcados e apenas 1 gol sofrido. E como última notícia do News, antes dos abraços, foram definidas pela CBF as semifinais, as datas da Copa do Brasil Sub-17, Vasco e Palmeiras, para muitos a final antecipada. Você está vendo aí na tela, no dia 30 de maio, o Vasco recebe em São Januário o Palmeiras, e no dia 7 de junho, na Arena Barueri, o Vasco vai visitar o Palmeiras, tentando aí a classificação para a final da Copa do Brasil Sub-17. Agora quero mandar abraços importantes nesse final de news. Quero mandar um beijo querido para Dani Figueiredo, minha sobrinha, fazendo mais um aninho de vida. Um beijo, minha querida Dani. Um grande abraço ao querido Rodrigo Mandarini, figuraça. Grande figura, grande jornalista, um grande abraço. A querida vascaína, a querida Gabriela Jabur, um beijo para Gabriela Jabur. Um beijo para minha ex-aluna botafoguense. Deve estar feliz, Isabela Matos. Isabela, um beijo pra você, saudade sua, minha querida. E 2 abraços especiais ao Júnior Lopes, filho do grande e lendário Antônio Lopes, que é técnico do Camboriú, de Santa Catarina, e que está fazendo uma ótima campanha no Campeonato Brasileiro. Parabéns, Júnior, você é muito craque, 3 jogos, 3 vitórias. Essa difícil competição, né? Série D, Série C, essas séries mais abaixo são complicadas pra caramba. E terminar mandando um grande beijo ao meu sobrinho, filho do meu irmão querido William, que mora na Austrália, que está sempre lá acompanhando o Atenção Vascaínos, e que, como todos, né, preocupado
triste, amargurado, viu pouco o Vasco ser campeão, mas tem um amor enorme, e tem um amor enorme pelo tio também, né? Me tem como uma figura muito querida e eu fico muito feliz por isso. E mando para você, William, um grande beijo. Seu aniversário foi ontem, dia 22, e estou fazendo aqui o registro. Espero que seus amigos vejam, que você que está sempre acompanhando também veja. Um grande beijo para você, saúde, paz, amor, que você tenha muito sucesso nas suas empreitadas. Aí do outro lado do mundo, você que é um brilhante profissional, um dos caras mais brilhantes na área de segurança do trabalho, um grande beijo para você. E que o nosso Vasco nos dê alegria, né, meu sobrinho? A gente possa estar junto aí em breve, quem sabe, vendo o Vasco viajando aí pela América do Sul, ganhando títulos. É um sonho que a gente tem e que eu tenho certeza que vai se realizar. Não há mal que dure para sempre. É duro, cara? É duro. É dor nas costas, é dor na lombar, é dor no ombro, parece que a gente apanhou. É muito olho também, é muita gente que torce contra, muita gente que quer bater, muita gente que quer, né? E a gente não joga não, cara. A gente não escala, a gente não contrata. A gente só dá notícia. O dia que vocês entenderem isso, e entendam só uma coisa, a gente tem família, tem pessoas do nosso lado que sofrem muito por nós, sofrem muito, e que não merecem isso, né? A sociedade está muito julgadora de tudo, muito dura em suas ações, né? A gente vê aí o caso do Vini Júnior e de outros, e tem gente que acha que tem razão, mas enfim, vida que segue. Eu continuarei aqui tocando meu barquinho, tocando a minha vida. Sexta-feira rumo a Fortaleza. Hoje já comprei minha passagem e reservei meu hotel para Porto Alegre. Dia 10 estarei seguindo para a capital do Rio Grande do Sul para cobrir Vasco e Inter. E assim vai. Vamos, pelo bem do jornalismo, pelo bem da informação e pelo bem do Vasco. Grande abraço a todos. Amanhã tem Bom Dia Gigante, tem muita coisa 9+, tem muita coisa acontecendo e a gente volta à noite com o News. E à tarde também tem o Boletim a ver. Tchau, turma. Valeu. Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho. Atenção, vai enfiar. Gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!